Este daqui é o nosso mano, que após ser capturado por soldados e mandado para um orfanato, ele parte em uma jornada shonen para encontrar a pessoa mais importante deste mundo, a sua mãe. Seu nome, o nome deste manhwa, On the Way to Meet My Mom. Ou em PTBR, eu tô na busca de minha coroa. Só que tudo muda quando ele cruza o seu caminho com um chifrudo que à primeira vista parece até um vilão, mas acaba que se torna o caba mais top do top de todo este manhwa aqui, porra. E este aqui, ó, sem dúvidas, é um dos meus manhwas favoritos, e se existisse uma premiação do manhwa mais bonito de 2025, ele ganhava fácil. Então, é aquilo, se ajeite nessa cama, cadeira ou sofá, beba uma água, tá ligado? E vamos de recap aqui, porra. Vambora! Em um certo prédio escuro, éramos capazes de vermos soldados fortemente armados. Eles estavam à procura de algo. Por meio de seus capacetes, eles conseguiam enxergar em meio àquele breu. De repente, um vulto chamou suas atenções. Rapidamente, eles foram atrás, e é quando vemos aquele garoto. De repente, uma sala onde a luz do sol passava pela janela. Vemos aquele mesmo garoto de outrora acordando neste local. Ele somente acordou por conta da luz brilhante do sol que estava ofuscante. Saindo de sua cama, para aquele garoto que morava embaixo de um prédio abandonado, aquele local era muito estranho. O piso plano, as roupas limpas, a comida. No entanto, aquele garoto passava a maior parte de seu tempo em uma colina. Outras crianças iam até ele perguntar o porquê dele estar sozinho. No entanto, aquele garoto não estava acostumado com outras pessoas, e como um gato assustado, ele agia de tal forma. Claramente assustava a todos, mas ele não ligou muito, apenas voltou a sua atenção para outra coisa e ficou lá se divertindo com aquela borboleta. Ao longe, uma pessoa lhe observava. Esta pessoa perguntava se aquele garoto não conseguia falar, e não era isto, foi-lhe respondido, pois ele não aparentava ter alguma deficiência, mas sim aparenta que ele não aprendeu a falar, apesar de conseguir entender algumas palavras. Ela também avisou que a equipe de resgate comentou que aquele mesmo garoto provavelmente cresceu em volta dos animais, tipo o Mowgli, o que deixou aquela pessoa confusa, se perguntando o que era um Mowgli. Aquela ruiva de repente caiu em gargalhadas, respondendo que os mais jovens não conhecem essa história. Por fim, olhou mais uma vez para aquele mesmo garoto, o chamando de Mori, falando que a história do Mowgli é uma história anterior da chegada. Tempos depois, um sino tocava no local. Todas as crianças começaram a correr e o nosso pequeno Mori ficava curioso com o que estava acontecendo. Ao ver uma carta sendo entregue, ele se perguntava o que era aquilo. De repente, uma pessoa lhe chamou a atenção, falando que aquilo era uma carta. Uma garota com os cabelos ruivos e sardas em seu rosto, lhe dizendo que aquilo era uma carta enviada por um patrocinador. Às vezes também, esses mesmos patrocinadores lhe enviam presentes. Por fim, ele perguntava se ele não tinha um patrocinador. Aquela garota se apegou ao Mori rapidamente e lhe puxava para cima e para baixo. Brincava e estudava juntos. Falava sobre os garotos. Falavam sobre os presentes de outras garotas, cochichavam em meio da aula, tudo a respeito sobre os patrocinadores. Aquela garota sempre dizia que não precisava de um patrocinador, pois a sua mãe havia lhe prometido que viria lhe buscar. Assim falando para o nosso maninho, que a sua mãe lhe prometeu que voltaria atrás dela depois de 100 dias, deixando Mori, o nosso maninho, confuso com tudo que ela estava falando. Falando brevemente para ele que espera que a sua mãe venha lhe buscar. Aquelas falas chamaram a sua atenção, olhando em direção das estrelas. Seus olhos brilhavam, pois para ele era como se as estrelas estivessem passando rapidamente. Aliens vieram dos confins dos espaços. Foi a aula que aquela mesma manifessora passou a todos, que foi assim que eles se tornaram amigos de toda a humanidade. Mentira, foi o que este pequenino Quatuzai aqui falou, dizendo para todas as outras crianças que eles estavam mentindo, pois acham que eles são apenas crianças e não podem saber da verdade. De repente ele puxava um livro e com seus óculos em brilho falava que havia algo que ele havia pego no escritório da diretora. Há muito tempo atrás, alienígenas vieram à Terra, seres gigantescos apareceram. A humanidade reagiu, lutando com a arma ultra forte chamada Hayek, mas com um único toque. Os alienígenas pararam o ataque dito ser o mais forte de toda a humanidade. Mas, como eram apenas crianças falando sobre este assunto, eles apenas resumiram toda essa história com os alienígenas comendo aquela bomba.
Enfim, tempos depois, vimos todas as criançadas reunidas. Foi quando uma empregada do orfanato chamou a atenção do nosso pequeno Mori. Ela ia até ele e lhe entregava uma carta, comentava que ele havia recebido um. Seus olhos arregalavam, olhando em direção daquela carta, enquanto a mana do orfanato lhe dizia que ele agora tem um patrocinador, perguntando se ele não estava feliz por isto. De repente, o barulho de brinquedos caídos no chão chamaram sua atenção. Ele olhava em direção da nossa maninha N, que estava boquiaberta. E por alguma razão, seus olhos se enchiam de lágrimas. Em outro local, Mori tentava se aproximar dela, mas ela pedia para que ele fosse embora. Por alguma razão, ele começava a andar pelo quarto procurando por algo. Minutos depois, chamou sua atenção, colocando próximo de seus pés um biscoito mordido, um galho e uma flor. Apesar dele não entender ao certo do porquê dela estar chorando, se esforçou ao máximo para tentar lhe agradar. Ela, por sua vez, dava uma leve afada e dizia que isto era apenas coisas que ele próprio valorizava. Mas, apesar dos apesares, ela entendia que esta era a forma dele tentar lhe confortar. Inquieta, comentava que, na verdade, a 100 noites já havia se passado há muito tempo, falando que sua mãe acha que ela própria não saberia contar. Triste, dizendo a si mesmo que agora ela estava sozinha. De repente, o Mori apenas se sentou ao seu lado, chamando a sua atenção. Pois apesar dele não entender ao certo seus sentimentos, ele entendia sua solidão. E um ato como aquele foi o bastante para ela, entendendo que de fato, sozinha ela não estava. Tinha aquele pequeno garoto quieto ao seu lado. De repente ela chamou sua atenção e perguntou se ela poderia realmente comer aquele biscoito, balançando para lá e para cá, com nossa maninha lá babando já. Isto foi o bastante para substituir aquelas lágrimas de tristezas para um calorento sorriso de alegria. Com isso, ela foi até ele e comentava que ele não sabia ler, então ela própria iria ler aquela sua carta. Ao abri-la, seu conteúdo foi o único olá. Confusa, nossa maninha N aí perguntava se era apenas isto, se não haveria algo mais. Foi quando uma pequena flor caiu daquela carta, deixando ele, o nosso maninho, surpreso olhando em sua direção. Tempos depois, já no meio da noite, ele ainda estava curioso com aquela pequena flor, indo com ela até o seu nariz, e com seu aroma o deixava boquiaberto, como se ele estivesse se jogado em uma cama de flores, caindo no sono. Com isto, os dias foram se passando, e por diversas vezes o nosso maninho foi recebendo cartas de seu patrocinador. Tempos depois, a nossa maninha N ficava boquiaberta, olhando em direção do Mori e vendo todos aqueles brinquedos dados pelo seu patrocinador. Os padrões das cartas ainda eram o mesmo, uma única palavra com uma caligrafia muito feia, assim como a nossa maninha Ruivas aí falou. Alguns se perguntavam que tipo de pessoa era a patrocinadora do Mori, outros se perguntavam se os patrocinadores eram mesmo gentios, se eram ricos. Enquanto eles conversavam lá e tal sobre isto, olhando em direção daquela maleta de giz de ceras, iluminava os grandes olhos do nosso maninho. Apesar dele achar que aquilo era comida e não giz de cera. A Nicole chamava ele de burrinho lá, tá ligado? E mostrava a forma certa como ele poderia usar aquilo. O que, por alguma razão, esta aqui foi a sua reação. Tempos depois, vimos todos juntos lavando as roupas do orfanato. Eles estavam felizes com tudo aquilo, como uma grande brincadeira, agindo como se tudo fosse uma grande brincadeira. Apesar da nossa Nicole se perguntar onde isto tudo aqui era divertido e tal. O Mori também estava ajudando. E ele também era um daqueles que achava tudo aquilo divertido. De repente, alguém chegou no local, gritando pela rodina. Os olhos da nossa pequena N se encheram de lágrimas, e com isto foi o mais rápido possível em direção daquela pessoa, lhe dando um forte abraço e gritando o mais alto possível pela mamãe. Que cena linda, cara, eu vou chorar, porra. Enquanto elas conversavam lá, o Mori ficava boquiaberto, inquieto, olhando em sua direção. Tempos depois, vimos os olhos inchados de tanto chorar da nossa maninha, pedindo para que ele se cuide. Ela estava prestes a sair, mas não deixava de agir como sua irmã mais velha, pedindo para que ele não comesse muito rápido, senão ele iria ter uma indigestão. Lhe entregava uma bota e uma bolsa, falando que iria lhe dar aquilo como presente. Enquanto ele ficava surpreso, ela pedia para que ele não andasse por aí descalço. Vendo ele imerso com seu presente, marejou seus olhos. Subitamente o abraçou e chamou pelo seu nome. Lhe abraçando fortemente, ela falava que ele deveria ser feliz. O nosso maninho se aconchegava em seus braços e dava um grande sorriso, lhe abraçando fortemente de volta. Não durou muito tempo para que a nossa pequena N e a sua mãe fossem embora. Mori mais uma vez voltou a sentar naquela colina. Embora a despedida com a sua amiga deixasse um grande vazio, ele não se sentia sozinho, porque aquelas cartas e os presentes que alguém enviou estavam ao seu lado. O seu manto era tão quente quanto a luz do sol. Os giz de ceras,
um boneco falante, eram muito divertidos para ele, e as cartas carinhosas cheiravam a flores silvestres perfumadas. Toda vez que ele se sentia triste ou até mesmo ansioso, o aroma daquelas cartas lhe acalmava. De repente algo passou pela sua mente, se lembrando de quando todos perguntou que tipo de pessoa era o seu patrocinador. Se lembrando da felicidade que a nossa pequena Enique tinha em seu rosto quando por fim encontrou com sua mãe. Seus olhos começaram a brilhar, e enquanto ele estava em meio àquela colina, ele se perguntou se a pessoa que lhe mandou todas aquelas cartas, todos aqueles presentes, era sua mãe. O Mori colocou as suas coisas na sua bolsa que a sua amiga lhe deu. Saiu no meio da noite enquanto todos estavam dormindo. Ele levou a sua pequena mão e disse adeus ao seu orfanato. Ele deu um passo, 2 passos, e partiu em uma jornada, em um caminho desconhecido para conhecer a sua mãe. Em outro local ele acordou, abriu aquelas portas e sentia a brisa em seu rosto. O trem que havia lhe embarcado sem nem mesmo pensar já estava levando ele uma viagem para o encontro de sua mãe. Em outro local ele se despediu daquele trem que lhe ajudou a chegar até aqui. Olhava em sua volta e via que estava no meio de um deserto. Ele simplesmente caminhou sem saber ao certo para onde ir. Foi quando algo chamou sua atenção. Curioso, ele olhava para trás. Vindo de lá, éramos capazes de vermos uma gangue de motoqueiro. Com tal visão, o pegando de surpresa. Assustado, o Mori tentou correr o mais rápido possível dali, mas foi em vão, pois aquelas pessoas já estavam em sua volta. Em outro local, uma certa pessoa via tudo aquilo de longe. Aquelas pessoas se perguntavam o que era aquilo. Vendo o Mori como se fosse um gato espichado, tá ligado? Levando ele a se perguntar se ele era um humano ou não. Eles ficavam curiosos, perguntando se era realmente um humano, do porquê dele ser tão pequeno, quase como se fosse a primeira vez que eles viam um. Vendo os braços gordinhos do Mori, com um olhar assustador, aquele alien se perguntou se eles não poderiam simplesmente comê-lo. Indo em sua direção, falando que ninguém iria perceber se ele apenas comesse uma de suas pernas. Foi quando um enorme monstro surgiu no local e desferiu um forte soco no chão. Com uma voz estridente, olhava em suas direções e perguntava quem foi que lhes deram permissão que tocasse naquilo. Aquele alien pedia desculpas a seu chefe. De repente alguém tomou um tiro. Era uma pessoa que vinha de lá a toda velocidade. Eles começavam a gritar que era o Riley, sacando rapidamente as suas armas e atirando em sua direção. Habilmente ele desviou de todas aquelas balas, o que fazia o chefe daqueles caras ir o mais rápido possível em sua direção, mas levando a sua mão com o intuito de lhe atacar, acontecendo uma grande explosão no local. Aquele monstro caía em gargalhadas, mas ao olhar em direção da sua mão, não via nada. De repente ele olhou para cima e via aquele mesmo motoqueiro por cima de sua cabeça, sacando-lhe de uma pistola e atirando em sua direção um grande laser que tomava todo lugar. Por sorte, o Mori estava longe do fogo cruzado. Akira Slide. Pois claro, tem de ter, é muito estilo, não tem como. De repente alguém chamou essa atenção daquele motoqueiro, falando que ele fez isso de novo, com o mesmo respondendo que foram eles que invadiram seu território. O Mori estava logo ao seu lado, paralisado, diante daquela cena, daquela pessoa que com seus 5 olhos olhava em sua direção. Aquela pessoa perguntava o que era isto agora. O Mori estava pronto para uma batalha chona e já, preparado para as meia hora de porrada já também, tá? Aquele motoqueiro chamava pela Aya. Foi quando uma pequena máquina surgiu e analisou o Mori. Para a surpresa daquele motoqueiro, a Aya, aquele robozinho, lhe dizia que era uma criança humana. De repente ele colocou um grande sorriso de orelha a orelha e deu um simples oi para o nosso maninho. Esta mudança súbita pegava o Mori de surpresa. Aquele motoqueiro apontava para aquela máquina e falava que era a Aya, um robô criado por ele, comentando que também ele parecia estar perdido, sendo o mais gentil possível, falando que este Rider aqui iria te levar de volta para sua casa. Com tais falas de casa em si, iluminando os olhos do nosso mano lá, do nosso maninho, tá ligado? Com isso, aquele motoqueiro se levantou e pediu para que o Mori lhe seguisse, e assim foi dito e feito, com o Mori indo até o seu lado. No entanto, este cara não era a flor que se cheire, colocando um grande sorriso em seu rosto, se perguntando o que deveria fazer agora. Olhando em direção do Mori, pensando que comer humanos não é ilegal, mas socialmente é considerado um tabu. É quase como se fosse tipo um tigrinho. Não é crime, mas deveria ser. De qualquer forma, ele dizia a si mesmo que o Mori não era apropriado para o consumo, pensando que ele parecia macio, mas tinha pouca carne, e se vendesse conseguiria por cerca de umas 300 moedas. Vendo ele interagir com a Aya, se perguntando se vende ele vivo ou não. De repente algo chamou sua atenção. Ainda até ele pedindo por um momento, tocando em sua capa e falando que tinha algo que queria ver.
Do mais nada, ele colocava uma expressão de assustado em seu rosto. Caía em gargalhadas por alguma razão e falava que estava muito tarde, pedindo desculpas para o Mori, falando que estava muito ocupado, montando em sua moto, falando que é ótimo ele poder voltar para sua casa sozinho e por fim dando no pé. Suando frio, ele dizia sobre aquele símbolo que quase arruinou toda a sua vida. A Aya chamava ele de arregão e ele gritava de volta, mandando que ela calasse sua boca. Foi quando uma pessoa lhe entregou uma garrafa de água, ele agradecia, falando que estava mesmo com sede, bebendo lá dentro de boas, mas foi quando ele se perguntou que diabos estava dando essa garrafa. Subitamente olhava para baixo e dava um berro, vendo o nosso maninho lá, tá ligado, né? Ele gritava lá, perguntando quando ele chegou aqui, não sei o que, fazendo toda uma cena lá em cima da moto. De repente a moto teve um pequeno encontro com uma pedra e você já sabe o resultado, né, velho? Tempos depois ele acordou com uma baita dor de cabeça, se levantou. De repente aqueles papéis espalhados chamaram essa atenção. Curioso, ele pegava e se perguntava de onde veio elas. Jumpscares do Mori? Foi bem efetivo, levando ele lá a gritar o mais alto possível. A Aya comentava que ele havia dormido por muito tempo, e enquanto a noite chegava, se preocupava com a temperatura de seu corpo. Então o Mori lhe cobriu com algumas coisas e ela também fez uma fogueira para que se esquentasse. A Aya comentava também que ele precisava se hidratar, e ele respondia que sim. Foi quando o Mori começou a correr, vindo de lá todo de correndinho, com uma garrafa de água em suas mãos. Mas o encontro com a mão na pedra, e ao ver isso, o Raider ficava todo encharcado lá. Deixou o nosso mano em choque. Ele agia todo desesperado lá, procurando alguma coisa para que ele secasse, e enquanto olhava em sua direção, o Raider via aquele símbolo, dizendo a si mesmo que, sem sombra de dúvidas, era do Pet, um dos 7 dedos dele, o início e o fim do universo. Somente o dono do Pet e aqueles que ele permitir podem usar este símbolo. Para alguns, ameaçar estas pessoas descuidadamente era como apressar a sua própria morte. Inquieto, ele pensou isto tudo consigo mesmo. No entanto, vinha na mente do Raider esta criança, este símbolo gravado na maioria de seus objetos, um papel tão caro que vale o salário de um mês de alimentação. A tinta, que parece estar cheia de afeto, levando ele logo daquele sorriso da oportunidade, pensando que se entregasse essas crianças em segurança, certamente poderia receber uma gorda recompensa. No dia seguinte, vimos o Raider ao lado de nosso maninho. Ficava lá falando que ele era uma pessoa boa e tal, e blá 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 blá, que estava fazendo uma boa ação e era incrível e tal também, blá 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 blá. E eu fiquei até com pena da família da lagartixa aqui, ó. Mas logo ele via que o Mori não estava nem um pouco ligando para o que ele falava. Então tem ele chamando a atenção, tentando se acalmar. Por fim ele via com um besouro no meio de sua boca. Desesperado, dava um grito no mudo, indo o mais rápido possível até o Mori, perguntando o que diabos ele estava comendo, mandando ele cuspir aquilo agora mesmo. Após todo aquele desespero, ele dava uma grande afada, gritava com o Mori novamente, mandava ele não comer estas coisas, mas o Mori apenas o ignorava, o que deixava ele ainda mais furioso, tá? Mostrando aquele inseto, comentava que quando as pernas têm uma coloração azulada, como essa, ela poderia ser venenosa, o que felizmente este inseto aqui que ele estava comendo não era. Se as raízes estiverem inchadas e redondas, ou se elas ficarem azul quando ameaçadas, é venenosa, perguntando para o Mori se ele havia entendido. Dando uma grande afada, o Raider pensou consigo mesmo que agora não deveria ter mais problemas. Só que não, né, velho? Só que não 2 vezes também, né, velho? Não, só que não 3 vezes também, né, velho? Depois de tanto só que não, nosso maninho já ficava como lá, todo chateado. Tempos depois, já no meio da noite, o Raider se perguntava o que diabos ele estava fazendo. De repente, o Mori chamou sua atenção. Ficando curioso, ele ia até ele e perguntar o que estava desenhando. Felizão lá, o nosso maninho, tá ligado? Mostrava todos os seus desenhos, falando algumas coisas lá que não dava pra entender. E se você olhar bem ali, ó, tem um desenhozinho da nossa maninha mais velha, tá ligado? Com o... Meu Deus do céu, isso aqui foi fofo, porra. Vendo seu nome escrito em suas coisas, o Raider logo deduziu que o nome de nosso maninho se chamava Mori. Curioso, ele perguntava o que era aquele negócio preto que ele havia desenhado. De repente, o Mori apontava para sua direção, deixando o Raider confuso, surpreso por ser ele em si, pegando aquele papel, olhando mais uma vez para o seu desenho. Por alguma razão, ele ficou olhando para aquele papel por um longo tempo. E ao lado daquela aconchegante fogueira, ele pensava consigo mesmo que esta aqui foi a primeira vez que alguém lhe desenhou. Foi quando a Aya foi até ele comentar que ele estava de bom humor. Ele todo atiçando ele lá, já respondia que não estava nem um pouco feliz não.
Dito isto, ela foi até o Mori e perguntava se aquela coisa redonda era ela, elogiando as suas habilidades de observação, lhe dando 50 pontos de habilidades. Vendo tudo isso, tirou um belo sorriso do nosso mano Ryder. Em meio àquela noite fria do deserto, eles passaram o resto da sua noite desenhando, brincando e se divertindo com os desenhos do Mori. No dia seguinte, vimos o Ryder olhando em sua volta. Ele comentava com a Aya que estava tudo numa boa, mas antes que ele terminasse estas suas falas, viu o Mori se distanciando cada vez mais, gritando lá para que o Mori se apressasse, pois senão iria deixá-lo para trás, apertando seus olhos, logo algo chamava sua atenção. Vendo o Mori interagindo com um certo bichinho, se perguntando se aquilo era algum tipo de animal selvagem ou não, de repente, outro animal surgiu no meio do local, e com suas patas em chamas e em direção do Mori. Do mais nada, uma grande explosão de chamas tomou todo o lugar, pegando o Ryder de surpresa. Poucas ideias, ele já puxava o seu revólver e perguntava o que diabos aquele bicho estava fazendo, correndo o mais rápido possível, e quando ele estava prestes a puxar o Mori do meio daquelas chamas, o fogo se intensificou. Ryder se desesperou com aquelas chamas. Mori estava no meio delas e dava sinais que seria carbonizado sem nem mesmo deixar um rastro sequer, mas foi naquele momento que o manto se esvoaçou. Isso fez com que as chamas desaparecessem uma a uma, como se fosse um manto mágico protetor do nosso pequeno Mori. Ele caía de leve de bundada no chão, após todas aquelas chamas milagrosamente sumirem. Diante daquela cena, um silêncio inquietante tomou todo o local. Tanto o nosso mano Ryder, quanto o nosso animal aí pegado de fogo, ficavam confusos com o que havia acontecido. Suando mais do que eu quando chamei a morena que ficou solteira para o encontro, o Ryder perguntava se ele estava bem. Sendo totalmente diferente de outrora, ele dava uma grande afada, falando que quase teve um ataque cardíaco. Após o alívio, ele puxou seu revólver para cima daqueles animais, xingando eles de tudo que é nome lá, já tá ligado? Agindo já como se fosse o pai de nosso mano Mori. E assim como ele que estava tentando proteger o Mori, aquele bicho estava tentando proteger a sua cria também. Ele fazia uns barulhos lá, soando irritado, e como era a linguagem dos pais, o Ryder entendia, perguntando se ele estava tentando se fazer de vítima agora, puxando o Mori, gritando que o seu filho não era a única criança aqui, pois o Mori também era e ele quase virou churrasco por sua causa. A discussão lá esquentava entre os dois. De repente, um tremor tomou todo o local. Surgiu um gigantesco monstro. Suando frio, o Ryder pensou consigo mesmo que havia tomado no meio da sua tarraqueta, olhando em direção do Mori, se preocupando no que teria de fazer agora. De repente, a Aya falou que aquele animal estava vindo em sua direção, deixando um Ryder em alerta, mas para sua surpresa, aquele enorme bichão dava um baita de um cascudão naquele outro animal. Por fim, eles pediam desculpa para o nosso mano, e deixa eu me retratar aqui, tá? Mas eu acho que aquele outro bicho aí é o irmão mais velho e não o pai. Mas nada disso importa, pois o potencial papai adotivo aqui, ó, nosso mano Ryder, aqui não queria saber de nada não, gritando lá quem eles acham que é, se acham que iriam se safar tão fácil assim por tacar fogo no Mori. Enfim, por fim, aquele outro animalzinho ia até o nosso maninho, e lhe entregava uma grande pedra brilhante. O Mori ficava super feliz, e em seguida ia até a sua bolsa e tirava aquele dente de leão que ele tentou dar para a nossa pequena Annie Coen mais cedo, quando estava triste, e não tem como, velho. Se você não achou essa cena fofa aqui, você só pode estar morto por dentro, pô. Tem como não, pô. Deixa eu aproveitar esta bela cena aqui para pedir o teu like também, pô. Deixa o teu like aí, teu sacana, vá. Bom, com isso eles ficaram brincando lá em volta do nosso mano Ryder. Após toda a brincadeira, se despediram. Ryder, por sua vez, chamava sua atenção e perguntava se ele sabia que quase foi de gigante das colinas hoje, e que apenas sobreviveu por causa deste seu manto, falando para ele que era quase como se fosse um manto mágico, fazendo fogo desaparecer, e parece ter uma boa proteção também, e provavelmente pode regular sua temperatura. Mori tocava de leve em seu manto. Ficava super feliz ao ouvir do Ryder que ele deveria ser grato por quem lhe deu aquele manto. Ficando como já super feliz, correndo novamente lá em volta do Ryder. Tempos depois, já no meio da noite, vinha a lembrança do Mori tocando em seu manto mais cedo. Ryder ficava pensativo consigo mesmo lá por algum motivo. Com isto chamava a atenção da Aya e pedia para que ela lhe mostrasse os dados sobre os humanos. Por meio de um holograma era mostrado para ele algumas especificações biológicas de um humano em si. Com isto, a Aya falava que estes eram todos os dados que eles tinham. Inquieto, o Ryder comentava que o Mori, então ele deveria ter uma mãe também, deixando a Aya surpresa, com ele respondendo que, ao contrário deles, que se dividem, os humanos se reproduzem. Há muito tempo atrás, quando os mestres da Terra partiram brevemente para o espaço e retornaram, muitas formas de vida haviam nascido neste meio tempo. Entre eles, um animal com muita ganância e grande violência nasceu: os humanos.
Os humanos acreditavam que tudo era deles, desde uma simples folha de grama sob seus pés até mesmo os outros humanos. Seu número foi diminuindo gradualmente e desaparecendo. Com isso em mente, o Ryder pensou que como as coisas chegaram neste ponto, parece que os poderosos não se importavam muito com os seus descendentes, no caso dos humanos, olhando em direção do Mori, vendo ele dormir com a maior calmaria possível, indo em sua direção, pegando em suas pequenas mãos, marcadas por cicatrizes por toda parte. De repente, o Mori agarrou seu dedo. Para o Ryder, aquilo foi apenas um movimento súbito de sonambulismo, mas ao olhar em direção do Mori e ver aquele seu lindo sorriso sonolento, um sentimento e um grande e intenso senso de proteção tomou todo o seu corpo. De repente o Mori se afastou dele, e isto fazia ele tirar um leve sorriso. Isso, com certeza. A floresta que circunda o abrigo é toda biotectada, portanto, não poderíamos deixá-los de vê-los. Aquele ser, falando que sim, provavelmente é por causa daquela manta, e irá encontrá-los, tendo como objetivo o nosso pequeno Mano Mori, dizendo a si mesmo que, sem sombra de dúvidas, irá capturá-lo. O sentimento do vento se passando pelo seu rosto. Os seus olhos, sonolentos, levemente se abriram, estando em meio àquele vasto campo de grama, se levantando, com alguém ao fundo chamando sua atenção. Com aquela voz, o brilho dos seus olhos se intensificando. Tudo isso não se passava de um sonho do nosso Piquetito. Ryder perguntava se ele já havia acordado, chamando a sua atenção, pedindo para que ele desse uma boa olhada, falando que era a grande cidade de pedra. Tempos depois, o Mori ainda estava surpreso por toda a novidade, vendo aquelas extensas ramificações que traçavam todas aquelas montanhas. Foi quando uma gritaria de "Nossa Senhora, meu Deus do céu!" chamou sua atenção. Eram outras pessoas que estavam surpresas ao vê-lo, chamando ele de coisa mais fofa do mundo. Mori tinha um piripaque lá do chave lá, tá ligado? Diante de todas aquelas pessoas. E vendo ele desta forma, ela se perguntava se ele estava surpreso, que ele era adorável e tal. Que foi a hora do nosso super pai protetor de primeira viagem intervir, mandando ela se afastarem. Com isso, olhava em direção do Mori e dava uma breve afada, comentando que ele se destaca demais. Tempos depois, ele ia ter um bar da cidade. As pessoas ainda estavam surpresas com a presença do Mori por ali. Foi quando este rapaz chamado Valentine chamou sua atenção, perguntando o que estava acontecendo. Com isso ele perguntava se ele estava criando humanos agora, e o Ryder respondia para ele que não tivesse nenhuma ideia estranha, pois o Mori não era comida. Após isto, puxava uma das cartas do Mori e perguntava se ele já havia visto aquele símbolo em algum lugar antes. O Valentine ficava surpreso e sussurrava que era um símbolo usado como uma forma de pagamento e que viu isto uma vez durante uma negociação comercial, comentando que eles provavelmente estão nesta cidade. Apontava para o Mori e comentava sobre os seus cabelos pretos, comentando que o homem com que ele negociou tinha essa mesma coloração de cabelos. Com isso, ele comentava lá sobre isto e tal. O Ryder queria que ele fizesse uma comoção entre outras cidades e tal também. O Valentine respondia que iria ficar tudo por uns 50 conto, assim gerando uma calorosa negociação de preços lá e coisas leves. Por fim, eles fechavam lá tudo por uns 40 e era pegar ou largar. Ele jogava todas essas coisas no chão para ver se tinha um preço se tinha as 40 moedas. Aya comentava que tinha 70% de bateria e que dava para vender, mas isto seria um desperdício, assim respondeu Ryder. Com isso ele pegou aquela pedra dada a um Mori pelo seu amigo animal e perguntava quanto aquilo valia. O Valentine pegava ela e comentava que era uma pedra de Thomas. Do mais nada quebrava ela. É claro que o Mori pirava lá, né, querendo descer o Detroit Smash na fuça do Valentine. Para evitar o soco do nosso Mori, o Valentine pedia para que eles dessem uma olhada mais de perto naquela pedra. De repente ela se consertou sozinha. Com a visão dela, tanto o Ryder quanto o Mori ficavam boquiabertos, com o Valentine comentando que ela se alimenta da luz e emite um brilho à noite. A Ryder gritava o mais alto possível que se isso aqui era caro ou não, enquanto o Valentine lhe respondia que ela havia se tornado popular ultimamente e por isso não tem valor algum. Vitória para o nosso Mano Mori, né, velho? Devolveram para ele e, no entanto, a pedra acabou que se afastou dele. Ele foi rápido até ela para pegá-la, mas foi quando uma outra pessoa surgiu em direção daquela pedra. Curioso, o Mori olhava para cima, tendo uma troca de olhar com aquele assustador alienígena. Este mesmo alienígena ficava surpreso e chamava o Mori de fofura. E diante a ele, nosso maninho logo deu no pé, tá ligado? Que fica ali é coelho. Mas foi quando ele foi puxado do mais nada por aquele mesmo alienígena que puxava ele para dentro de uma espécie de buraco negro. Mori caía naquele espaço vazio, ficando surpreso com aquele alien fechando aquele saco. Aquele mesmo alien olhava em sua volta para ver se ninguém havia percebido nada. Mori, por sua vez, estava em meio àquela escuridão,
tentava se debater para sair dali, ficando desesperado, gritando o mais alto possível. Foi quando Ryder sentiu uma pontada em seu coração. Subitamente olhava para trás, olhava em sua volta e todos os cantos e se perguntava onde o Mori foi parar. De longe ele percebeu uma movimentação estranha de uma pessoa, com esta mesma pessoa tendo um olhar estranho consigo mesmo. Não demorou muito para o Ryder perceber o que havia de errado aqui, gritando o mais alto possível para que ele esperasse. Ele corria pelas ruas chamando por aquela pessoa, mandando ele esperar, e quando foi para tocar nele, mandando ele parar, aquela pessoa do mais nada se jogou daquele precipício. Vendo ele correr de longe deixou o Ryder confuso, quando a Aya comentou que uma forma de vida com uma temperatura de 36,8 graus Celsius foi detectada em sua bolsa, levando o Ryder a gritar o mais alto possível que aquele desgraçado havia sequestrado o Mori. Ele correu o mais rápido possível, apreensivo, esperando pelo pior. A Aya, por sua vez, estava reposicionada em um certo canto, escaneando toda a cidade. Após o escaneamento ser efetuado, ela abriu várias janelas holográficas para calcular a rota e a melhor forma de recuperar o Mori. Após o seu cálculo, ela respondeu que era 14 rotas possíveis. Vendo aquele sinal, comentando que com base na velocidade e na direção, parece que a melhor seria a rota número 2. Repassando todas estas informações para o Ryder e comentando que iria iniciar a navegação. O Ryder correu o mais rápido possível. O Mori dentro daquela bolsa se debatia por conta de toda aquela corrida. Foi quando a Aya disse para o Ryder que ele havia chegado no ponto de destino previsto, chegando à beira de um precipício. Suando frio, ele perguntava para ela se ela realmente estava falando sério. Foi quando a Aya gritou para que ele agisse agora. Sem nem pensar duas vezes, ele pulou, indo em direção daquele alienígena. E quando ele estava prestes a sair do local, a moto do Ryder surgiu do mais nada, com a moto solo fazendo aquele slide, não tem como é muito estilo, e por fim, com ambos, tanto a moto de nosso mano, que eu vou julgar que é a Aya, quanto o nosso mano Ryder bloqueando a passagem daquele meliante. Este mesmo meliante gaguejava perguntando quem ele é, porque está lhe perseguindo de uma forma tão ameaçadora, mas o nosso pai de primeira viagem não queria saber de nada não, gritando o mais alto possível perguntando se o Mori estava aí, pegando o nosso pequetito de surpresa. Aquele meliante ficava surpreso com a movimentação em sua bolsa. A Aya agiu rapidamente escaneando a sua voz. E assim, para a surpresa do Ryder, comentava que 98% de certeza que era o Mori, levando ele a gritar para que lhe devolvesse o humano. Aquele meliante perguntava do que ele estava falando, enquanto o Ryder gritava para que ele parasse de se fingir de idiota, que ele tinha um humano nessa sua pequena bolsa. Não sei do que você está tentando me dizer. Isso é algo que eu venho questionando há muito tempo. Por que você está procurando o que roubou de mim? A Aya comentava que o Mori estava amedrontado, deixando o Ryder furioso, tirando seu revólver do bolso e mandando ele cortar o papo furado e devolver-se o Mori. Não, foi o que aquele ser respondeu. Ele é muito fofo, eu vou criá-lo. Com seus olhos arregalados, ele disse para o Ryder. Ele se aproximava e perguntava se ele era o Ryder, um fora da lei, simplório e ainda por cima com uma invenção ilegal, que ele era bastante famoso, falando em sua direção que como alguém tão perigoso como ele poderia criar um humano. Eu posso criá-lo com muito mais amor que você. Você está cuidando dessa pequena criança porque você também gosta dela, certo? Qual é a diferença da sua relação com a minha? Se você está tão confiante assim, vamos perguntar para o Mori com quem ele prefere estar. Com tais falas o deixando inquieto, e respondendo que isto não era o importante. Em seguida se dirigia para o Ryder e comentava que se ele disparar uma arma em uma cidade, colocaria ele em uma lista de procurados, perguntando se ele sabia disso, mas o Ryder estava a poucas ideias, respondendo que ele não está nem um pouco se importando com isto. O Mori por sua vez gritava o mais alto possível para que assim o Ryder conseguisse lhe ouvir. É claro que ele estava muito assustado. Parecia não haver saída desse espaço escuro e estreito. Mas, naquele momento, alguém falou com ele naquela escuridão. Era o boneco que a sua mãe havia lhe dado, pedindo para que ele não se esqueça de ir ao banheiro antes de dormir. Com tais falas vindo daquele boneco pegando de surpresa. Ao lado de fora, aquele miserável tentava negociar com Ryder, falando uma proposta horrível para ele, que iria lhe dar a cabeça do Mori e ele poderia ficar com seu corpo. Com a sua arma, o Ryder pensava que a energia restante dele era de 63%. Era potencial suficiente para estourar a pista desse miserável. Mas, se a bolsa desse cara for feita de músculo, ele se contrairá fortemente no momento que for atingido, o que pode levar à morte do pequeno Mori.
Não tenho certeza se a manta também bloqueará e o protegerá desta compreensão. Assim ele pensou consigo mesmo, furioso, se perguntando o que deveria fazer. De repente, algo chamou a atenção daquele meliante. Havia um líquido que saía dos seus pés. Rapidamente ele abriu seu saco e acumular nosso maninho tava. Só nos pips, tá ligado? Ryder colocava um sorrisão de que este é meu garoto. Aproveitando esta oportunidade, o Mori deu um pulo daquele local e foi quando aquele miserável gritou que isto era imundo, que isto era nojento. Como você se atreve, não sei o que, bababá. Indo em direção do Mori, gritando que ele havia estragado a sua bolsa. Mas antes que ele tocasse, a sua mão era jogada para cima. Desesperado, ele gritava de dor que havia perdido seu braço, as suas joias. Mas antes que ele terminasse as suas falas, o Ryder surgia em sua frente e pedia para que ele escutasse bem, lhe olhando seriamente e falando que se ele tocasse no Mori mais uma vez com estas suas mãos imundas, você terá que rastejar como uma cobra por toda a sua vida. De repente, a Aya comentou que o disparo que ele havia disparado foi muito alto, summonando a sua moto, rapidamente vestindo o Mori e assim partindo da carreira dali que nem 2 de 10. Enquanto o Mori se segurava lá nele, todinho lá, daquele jeitinho lá, tá ligado? Ouvi um grande ufa do Ryder. De repente, o Ryder colocou um gigantesco sorriso no seu rosto, de orelha a orelha, caindo em gargalhadas, repetindo todas as falas daquele monstro, que era imundo, que era nojento, perguntando para o Mori se ele conseguiu ver o rosto daquele miserável, caindo em gargalhadas. A Aya comentava que foi um método realmente engenhoso, e por fim, acariciava de leve a cabeça do Mori, pegando ele até de surpresa lá, tá? Falando que ele fez um ótimo trabalho. Aquele boneco de outrora comentava que estava orgulhoso dele. Oh meu Deus do céu, olha essa carinha aqui, velho. Pose de vitória, pois é claro, tem de ter majestoso. Bom, com isso, a Aya perguntou em qual direção eles iriam. E enquanto o Mori pilotava o Ryder respondia que eles estavam indo para o berço da baleia, partindo em meio à estrada. Enquanto o Ryder gritava para que o Mori descesse dali, pois era perigoso. É um pai de primeira viagem isso aqui, porra, não tem como. Tempos depois, em outro local, vimos o Mori, boquiaberto e surpreso, tendo em vista daquele local, abrindo seus braços lá e gritando o mais alto possível, a qual eu me dou a liberdade de traduzir que ele achou tudo isto muito do belo. Por fim, eles caminharam entre a floresta, caminharam entre as cidades, acamparam em lindos lugares, acamparam em lugares não tão lindos assim, desbravaram cavernas. A Aya documentou que o Mori tinha medo de lugares escuros, em meio àquela escadaria onde destacava a frase de não mais guerra. Foi quando a Aya lhe chamou suas atenções, lhe trazendo um objeto, e com este objeto nos proporcionou a melhor cena de todo este manhwa, velho. Esse manhwa é lindo demais, velho, caralho. Mas nem tudo é belo, né, velho? Eles saíram o mais rápido possível, correndo de lá daqueles sanguessugas morcegos. Tempos depois, vimos o Mori e a Aya praticando o famigerado traquinagens lá na cara do Ryder. Bastante tempo se passou desde que essa viagem começou. Mori já estava bem habituado a tudo aquilo. De repente, algo chamou sua atenção olhando para cima, vendo aquele lindo céu estrelado onde as baleias traçavam por ele. Ficando claramente surpreso, abrindo a bocona lá, tá ligado? Enquanto o Ryder reagia, tipo... Meu Deus, véio. O Ryder agia lá como se fosse o paizão mostrando uma coisa incrível pra sua cria, tá ligado? Meu Deus, isso aqui é muito pai, velho. Uma baleia menor se aproximava deles. Encantado, Mori levantava sua mão. Tudo isso não deixava de tirar um grande sorriso do Ryder. Aya falava que o modo de direção automática havia sido ativado. Enquanto isto, éramos capazes de vermos uma referência a Rei Leão aqui, com o Ryder levantando ele em seus braços. O brilho dos olhos do Mori se intensificava, elevando de leve a sua mão. Aquela baleia se aproximava e tocava de leve a ponta de seu dedo, e com um pequeno toque como este, o enchendo de felicidade. Assim passou a sua noite, tendo como este dia uma lembrança que ele jamais poderá esquecer. De repente, o Mori estava dormindo. De repente, ele abria de leve os seus olhos. De repente, ele sentiu o calor daquele braço, com aquela voz acalmante, lhe chamando de meu fofinho, se aconchegando no calor daquela pessoa, enquanto ela lhe chamava de meu lindinho. De leve, ele abriu seus olhos. Foi quando ele realmente percebeu onde ele estava. O Ryder perguntava para ele se ele havia acordado e... Eu vou falar o quê, velho? Uma cena linda, é isso que eu tô vendo aqui, mas eu vou me repetir demais, já falei que esse manhwa é lindo umas 7 vezes aqui já, pelo amor de Deus. Enfim, né, velho, ele chegava lá em um local que tava cheio de neve,
O Ryder chegava em um certo lugar, com a visão daquela gigantesca montanha, levando ele a dizer consigo mesmo que esse lugar não havia mudado nadinha. Enquanto o Ryder cobriu o Mori por conta do frio, Aya perguntava se eles deveriam calmamente partir daqui. Mas o Ryder não dava muita ligação não, ficava lá falando com o Mori que ia mostrar uma coisa pra ele, que ia deixar ele de queixo caído. Por fim, vimos o Mori desta forma aí. Frio é uma coisa que ele não vai passar, pode acreditar. O Ryder, por sua vez, já nem mais parece aquele mercenário de outrora, já botava um sorrisão lá e falava: a gente poderia fazer uma hora de bola de neve, querendo até brincar lá com toda essa situação. Enfim, de repente, algo chamou a atenção da nossa mana Aya. Logo, ela chamou a atenção do Ryder, comentando que alguém estava se aproximando em uma alta velocidade, o pegando de surpresa ao ouvir que uma coisa estava vindo em suas direções a mais de 490 km por hora. De repente, um grande calafrio tomou o Ryder da cabeça aos pés. Preocupado, ele gritava que estava sentindo um mau pressentimento, gritando o mais alto possível para que Aya se transformasse na moto, e com ela partia do local o mais rápido possível. Aya comentava que a distância foi reduzida em 2 minutos e 45 segundos, levando ele a olhar para trás, vendo aquele lugar vazio, enquanto a Aya comentava que a distância era de 53 segundos. Mori ficava surpreso. Por fim, eles viam um certo semblante de fundo. Foi quando a Aya gritou que eles já estavam lhe vendo. Rapidamente, o Ryder freou a sua moto, puxou a sua arma e atirou em direção daquele ser que estava vindo em sua direção. Mas logo, ele ficava confuso. Suava frio, se perguntando o que era aquilo. De repente, uma mão se elevava e dela um buraco negro se criava. Um semblante ao fundo em meio àquela névoa, calmamente caminhando, saindo em meio àquela névoa, por fim nos mostrando o seu verdadeiro semblante. Apreensivo, o Ryder pensava consigo mesmo que era impossível que isso estava acontecendo. Nunca ouviu falar de um caçador capaz de lidar com buracos negros assim. Desesperado, se perguntando se a cidade mandou um cara como este só porque ele deu uns tiros na cidade. Aquele ser olhava em suas direções, via um Mori, e com isto ficava inquieto, murmurando alguma coisa consigo mesmo. Após isto, o Ryder perguntou a Aya qual era a chance de vitória se ele fosse com tudo o que tinha. Para sua surpresa, a Aya respondia que ele só tinha 16% de vitória, comentando que ainda havia uma margem de erro de 7% em casos de desastres naturais. Vendo a aura que vinha daquele ser, o Ryder entendia, pensando que as probabilidades da Aya são sempre precisas e que este indivíduo em sua frente era, sem sombra de dúvida alguma, muito forte. Olhando para o Mori, ele se perguntava se tinha de evitar uma luta frente a frente, e se este for o caso, rapidamente sacou de sua pistola e gritou que era agora ou nunca, atirando em direção da montanha, e com isto gritava para que a Aya liberasse o limitador. De repente vimos uma tela de perigo acessando o modo de aceleração. Os motores da moto eram acionados, acelerando o mais rápido possível. Ryder apontava sua pistola para cima e com isso dava um tiro em sua potência máxima, onde este mesmo tiro se dispersava no ar e graças a isso uma avalanche ocorria. Ryder dizia em voz alta que isto era ótimo e que caso conseguisse chegar à ponte poderia dar um jeito. Logo Mori arregalou seus olhos vendo aquela enorme avalanche vindo em suas direções. Ryder acelerava o máximo que podia, gritando para que o Mori se segurasse firme. Careta do Mori, logo ele via a ponte em sua frente. Ryder por sua vez mais uma vez apontava sua arma em direção daquela misteriosa pessoa. Mais uma vez atirava com sua máxima potência em sua direção. Ainda era em vão, pois com suas mãos aquela misteriosa pessoa parava os seus tiros com aquele seu buraco negro. Vendo ele apenas se defender até aqui deixava o Ryder pensativo, pois mesmo sem saber o porquê deduzia que este cara não tinha intenção de lhe atacar. Focado, pensando que tem a pena de chegar até a ponte, mas foi quando algo chamou sua atenção. Em milésimos de segundos, aquela misteriosa pessoa já estava em sua frente. Rapidamente ele agarrou o Ryder e o levantou pelo pescoço. Ryder não desistia, atirava com sua pistola, mas ainda era inútil graças àquele buraco negro. Aquele ser de repente agarrou a sua mão, e com seus olhos afeados olhava em direção do Ryder, dando a entender para que ele não fizesse mais nenhuma gracinha. Por fim, olhou em direção do Mori e elevou a sua mão, com ela indo em sua direção, mas ao ver o rosto de nosso maninho visivelmente assustado, o pegou de surpresa. Com isto ele afrouxou a mão que segurava o Ryder e que aproveitou desta oportunidade para se afastar dele, por fim se afastando daquela misteriosa pessoa que estava em cima de sua moto. Com um olhar sério, o Ryder lhe perguntou se ele conhecia bem este lugar.
De longe víamos o Ryder despencando daquela ponte em meio a um precipício. De repente uma gigantesca baleia surgiu. O Ryder estava agarrado nela e enquanto aquela misteriosa pessoa olhava em sua direção, a moto estava no meio de sua recuperação, com aquele ser com seus olhos fixados em suas direções, tendo em vista o rosto do Mori, que por fim fugia do local por meio daquelas baleias voadoras. Tempos depois, vimos tanto o Mori quanto a Aya chamando pelo Ryder. Confuso, ele perguntava se havia desmanhado. A Aya respondia que ele estava com falta de ar devido à altitude e que o Mori estava bem ao seu lado, comentando também que despertar a baleia adormecida foi uma ótima estratégia, pois quando o berço se torna desconfortáveis, eles retornam para a ravina. Trocando de assunto, ele perguntava onde eles estavam agora, tendo em vista aquela privilegiada visão, com a Aya respondendo que agora eles estão na cidadela. Tempos depois, já em terra firme, o Ryder perguntava se eles iriam para a entrada da cidade 1, enquanto a Aya respondia que não sabia se o mandato de sua prisão chegou até aqui ou não, por ele ter dado aquele tiro lá naquele cara estranho de outrora, tá ligado? Assim falando que é melhor ele se disfarçar. Após essas falas, ele jogava uma franja emo e se tornava um corno manso com seus chifres apontados para baixo, chamando a atenção do Mori e pedia para que ele se apressasse. Mori, por sua vez, ficava confuso. Ryder ficava confuso, Mori se desesperava, Ryder se desesperava mais ainda, perguntando o que havia de errado por aqui. Foi quando a Aya foi até ele comentar que o Mori não estava ali reconhecendo, deixando ele ainda mais irritado, perguntando o que tem de fazer então. Levando a nossa mana Aya, a nossa robô Aya, né, responder: eu sabo muito, porra. Tempos depois, vimos a Aya. Vemos depois a brilhantíssima ideia que nossa inteligentíssima mana Aya teve. Lhes apresento o Alien versão Aya, Mori e Ryder III. E bem, o que de certa forma eles conseguiram entrar na cidadela lá sem problemas aparentes. Com isso ele chegava até a recepção daquele enorme salão. Este robô lhe cumprimentava e dava as boas-vindas perguntando no que ele poderia lhe ajudar. A Aya respondia que estava aqui para se encontrar com Pat, levando aquele robô a perguntar se eles poderiam lhe mostrar a insígnia. Bolsada do Mori na cara do Ryder, aqui está, uma das cartas do Mori confirmando as suas entradas. Com isso, aquele robô perguntou qual dos pets eles estavam atrás, e isto fazia o Ryder suar frio, pensando consigo mesmo que desde o proprietário até os membros, todos eles portam uma insígnia do pet, e isto é um problema, tanto para ele quanto para a Aya, que não sabia o que responder. De repente, algo chamou a atenção do Mori. Subitamente, ele foi em direção de sua mochila, e dela puxava aquela mesma flor que lhe foi dada de presente pela primeira vez por sua patrocinadora. Logo aquele robô reconhecia aquela flor, e com isto comentava que havia apenas uma pessoa na lista de opções. De repente, uma porta escura surgiu no local. A visão daquela porta surgindo do nada deixou todos eles surpresos, se perguntando se era uma espécie de portal. Foi quando o robô chamou suas atenções e pediu para que eles não se preocupassem, comentando que eles iriam chegar ao seu destino não importe qual direção eles caminhassem. Com isto, o Ryder passava por aquele portal, enquanto o Mori fechava fortemente os seus olhos. Meu Deus, caminhava em meio àquela escuridão, e do mais nada chegava em um campo gramado com um lindo céu azul. Todos eles falaram em decoro um gigantesco uau, tendo em vista em suas frentes aquela mansão, que se assemelhava como uma de uma pintura. O Ryder estava confuso. A Aya comentava que o dono desta casa tinha uns gostos únicos até. Aquela mansão, por algum motivo, lembrava muito o orfanato, e o Mori não deixava de sentir uma grande nostalgia olhando para ela. De repente ele começou a correr em sua direção, super feliz. Por fim, eles chegaram até os portões daquela gigantesca mansão. Ryder comentava que poderia morrer se apenas entrasse na cidade sem um convite, pedindo para que aqueles dois ficassem perto. Enquanto ia apertar a campainha, uma outra coisa chamou a atenção do Mori. Curioso, ele foi até o portão. Via de longe uma janela aberta, ficando boquiaberto, tendo em vista um certo semblante este que marejava os seus olhos. Pegando o Ryder de surpresa, ele repentinamente passou pelas barras daquele portão, saindo na carreira lá, enquanto o Ryder gritava perguntando para onde diabos ele estava indo. O Mori não dava nem tchum para ele, escalando a janela daquela casa. O Ryder tocava aquela campanha desesperadamente, gritando para que aqueles portões fossem abertos agora mesmo. O Mori, por sua vez, já estava dentro daquela casa. Caminhava tranquilamente pelos corredores. Por alguma razão, ele estava apressado, correndo o mais rápido possível em direção daquela pessoa que ele viu. Por fim, ele chegava em um certo canto e finalmente via aquela pessoa. Só que não, era esta Alien aqui que ficava curiosa por sua visita. Com isto, ela perguntava quem ele era. O nosso pequeno Mori já ficava lá em choque, arregalando seus olhos olhando para ela. Eles conversavam lá entre si se haveria alguma visita hoje, enquanto ele estava lá só nos piripaques. Foi quando o aroma daquela flor tomou sua atenção.
Surpreso, ele olhava para trás, pegando aquelas empregadas de surpresa também. Ele saía correndo, corria rapidamente por aqueles corredores, seguindo o aroma daquela flor. Ia até um quarto por ali. Ele levava sua mão para abrir aquelas portas. De repente, se debatia com alguém. O aroma daquela flor se intensificava. Surpreso, ele olhava para cima, pois finalmente havia se encontrado com ela. E por fim via esse ser amedrontador em sua frente, com diversos olhos espalhados por suas diversas asas, tá ligado? E olhando em sua direção. Os neurônios de nosso maninho já batucavam já, para entender o que estava acontecendo aqui. Via a lembrança da nossa pequena Annie com ele, se encontrando finalmente com sua mãe. Ficando inquieto, olhando em direção daquela mulher. Pois até então, a razão, o motivo dele ter vindo até aqui era para se encontrar finalmente com sua mãe. Aquela mulher ia com sua mão até essa cabeça, mas cedia ao ver os seus olhos se encherem de lágrimas, talvez, pensando consigo mesmo que nunca irá encontrar a sua amada mãe. Foi quando o Ryder chegou no local, desesperado, gritando pelo Mori. De repente, o Mori abriu os beiços e começava a chorar o mais alto possível. Tanto aquela mulher quanto o Ryder ficavam surpresos, enquanto o berro do Mori tomava todos os cantos daquela mansão, tá? E tempos depois vimos nosso maninho lá, acanhado em um canto embaixo de uma cama. O Ryan, junto da Aya, chamava por ele, sem saber ao certo no que estava acontecendo aqui. Tá aí a visão das nossas bandas empregadas, sem saber também o que estava acontecendo. Por fim, eles saíram daquele quarto, enquanto aquela mulher lhe perguntava como o Mori estava. O Ryder respondia que talvez ele precisava de um tempo sozinho. Ela comentava que ele aparentava estar bem preocupado, e claro, o Ryder respondeu, pois esta era a sua primeira vez vendo o Mori chorar tanto assim. Aquela mulher ficava acanhada, comentando que talvez não foi tão boa quanto ela própria havia imaginado, deixando o Ryder confuso. Ela, por sua vez, elevava sua mão e por fim se apresentava, sendo ela a nossa mana Miriam, a patrocinadora do Mori, mostrando por fim o seu rosto, sendo ela em si a líder da PAI, que era o Pet, mas o tradutor resolveu mudar o nome, então é isto, tá? Tempos depois, a noite se via. Em um certo quarto, vimos o Ryder que já estava em seu 10º sono. Vimos as pequenas mãozinhas de nosso Mano Mori. Vimos os seus olhos super inchados, tá? De tanto chorar. Olhava em direção da Aya e do Ryder, ia até ele e tacava logo um tapaço no meio do seu rosto, mas ele não acordava não. E essa cena do Mori aí super furioso é boa demais, velho. Não tem como isso não, meu Deus. Mas bem, com isso ele ia até o lado de fora, via aquele enorme corredor iluminado pelas luzes da lua que se passava pela janela. Andava lá pelo local de fininho para que ninguém lhe percebesse. Foi quando vimos uma certa pessoa que lhe observava de longe. Ele por sua vez ia até a cozinha daquela casa. Daí o Mowgli menino Mori, com seus olhos brilhando já, olhando em direção daquelas goiabas, já ficando empolgado já. Via a lembrança do Ryder em sua mente, pedindo para que ele experimentasse aquela fruta, pois era super deliciosa. E com isto ele começava a sua batalha shonen contra o boss Dark Souls da bancada daquela cozinha, tendo como sua recompensa aquelas frutas. Ele se agarrava e escalava, por fim chegava até elas, tendo o mesmo sentimento de um jogador de por fim derrotar um boss like. A dopamina tomava todo o seu corpo. De repente um barulhinho chamou sua atenção. Olhando para trás ele via a nossa mana Miriam, que tadinha, velho. Ela também não ajuda, velho, pois até eu, o marmanjo barbado, se tivesse essa visão na minha frente, eu saía voando de tanto que eu iria me cagar de medo, porra. E bem, antes deste jumpscare aqui, a Miriam ainda estava bem pensativa consigo mesmo. Foi quando um barulho vindo dos corredores chamou sua atenção. Foi quando ela viu o Mori. Curiosa, ela seguiu ele sorrateiramente. Via ele tendo aquela sua batalha shonen pelas frutas. E foi neste momento que os dois por fim trocaram seus olhares. Mori já entrava no modo piripaque do Chaves e começava a pular por toda a cozinha lá, desesperado de medo. E como o medo gera mais medo, tá aí a reação da nossa mana Miriam, ficando com medo, é claro. Ela saía de correndinho de lá, bem fofa minha mana Miriam, não tem como. Por fim, o Mori se acalmava. Ela se escondia atrás das portas, enquanto ele se escondia atrás da bancada. A nossa mana Miriam tinha o seu coração acelerado. Foi quando a visão das frutas espalhado pelo chão chamou sua atenção. Com isso, ela foi até uma delas. Olhava pela cozinha, viu o Mori de escondidinho lá atrás da bancada. E com isto, jogava de leve aquela fruta. Aquela fruta rolava pela cozinha. Chegava até o Mori, que quase tinha um ataque cardíaco ao ver ela. Logo, ele entendeu o entendimento entendível dos entendimentos que estava rolando por aqui. E com isto, ia até aquela fruta. A Miriam ainda dava lá só de bisói, vendo o Mori indo de dali. Uma outra fruta foi até ele. Tomei vantagem ao não me deste movimento aqui de nosso mano Mori. Mais uma vez de correndinho se esconder. Eu te entendo, minha mana Miriam. Eu te entendo. E por meio daquela fruta, que ia de um lado para outro, foi a comunicação que teve entre eles dois, nos mostrando de uma forma bela que se comunicar e se entender vai além de falar um com o outro.
O Mori ainda estava lá, bem de boas, tirando essa barriga da miséria. Essa visão não deixava de tirar um leve sorriso da Miriam, tendo em vista ele do outro lado da cozinha, pois apesar dos apesares, pouco a pouco eles estavam se aproximando um do outro. No dia seguinte, o Mori acordava lá com um sussurro para que elas ficassem quietas, senão iria lhe acordar. Ele já dava um pulo do local, saiu o mais rápido possível de lá. De repente ele se batia de frente com outra pessoa. Era o nosso mano Ryder junto da nossa mana Aya, perguntando para onde ele estava indo correndo deste jeito. Mori logo se agarrou em sua perna, e apesar do Ryder gritar o que diabos ele estava fazendo logo cedo pela manhã, a nossa mana, eu faço das palavras da nossa mana Aya as minhas, tá? Que as suas palavras dizem uma coisa, mas o seu corpo disse totalmente outra. Deixando isso de lado, a Aya chamava sua atenção e falava sobre o que o Ryder fez noite passada. Bom, na noite anterior, a Miriam comentou sobre a Annie com ele, e nunca imaginou que o Mori iria sair do orfanato depois daquilo, agradecendo o Ryder por tê-lo trago até aqui. Foi quando ela colocou uma caixa em cima da mesa, enquanto o Ryder ficava embaraçado lá pelas suas falas de agradecimento. A Miriam chamava sua atenção e pedia para que ele abrisse aquela caixa. Vindo daquela caixa uma luz intensa que até brilhou seus olhos, tendo em vista aquela brilhante joia. Suando frio, o Ryder comentava que isto aqui era um fragmento de estrela. Suando mais frio, ele pensava que isto aqui no mínimo valia umas 60 moedas. Suando duplamente mais frio, com seus olhos gritando que havia ficado rico. De repente, a Miriam lhe agradecia mais uma vez e comentava que as empregadas iriam lhe acompanhar até a saída. Foi quando a lembrança do Mori desenhando em frente àquela fogueira vinha em sua mente. Por alguma razão ele ficava inquieto consigo mesmo. O perigo que eles passaram juntos, os jantares que eles teve um com o outro, as molecadas que o Mori sempre fazia com ele. Ele finalmente entendeu. Entendeu por fim aquele sentimento de proteção que ele sentiu ao ver o sorriso do Mori enquanto dormia. Pegando a Miriam de surpresa, ele falava baixinho que não queria isso. Desesperado, ele falava lá para que ela pensasse melhor nisto, elevando seu dedo, falando que o Mori gosta bastante dele e ele não consegue se virar sem ele por aqui. E se ele desaparecer assim tão de repente, o Mori vai ficar muito assustado. Vendo o Ryder agir daquela forma, tomou a atenção da Aya. Ele continuava lá, argumentando que o melhor seria que ele ficasse por um pouco mais, até o Mori se acostumar com toda esta mudança. A Miriam perguntava se ele poderia mesmo fazer algo assim, mas é claro! O Ryder gritava lá, falando o mais confiante possível. De repente, alguém chamou sua atenção. Jumpscare daquela pessoa assustadora de outrora foi quando a Miriam lhe falou que iria lhe apresentar esta pessoa, que ele era o seu assistente chamado Jayo. Com isto, ela pedia desculpas por outrora, comentando que ele havia pensado que o Ryder estava sequestrando o Mori e tal, e por isso tudo aquilo aconteceu. E bem, foi isso que foi falado pela Anya até aqui. Só que nada disso foi ouvido pelo Mori, com o Ryder lá, mandando ela ficar quieta enquanto tampava seus ouvidos. Com isso ele chamava atenção e comentava que tinha algo para discutir com aquela pessoa, pedindo para que ele andasse um pouco pela casa junto da Anya. A Anya chamava por ele e pedia para que eles fossem sua jornada shonen pelaquela gigantesca casa. Em outro local, vimos uma pequena reunião. A Miriam pedia para que o Ryder se sentisse confortável. Elevando a sua mão, a Miriam falava que eles não conseguiram entrar em contato com Shellan. Quem diabos é Shellan? O Ryder perguntou, levando as manas empregadas a perguntar se ele não conhecia o juiz. Furioso, ele respondia de volta que é claro que ele conhecia o juiz sim. E bem, o dito cujo, o juiz, o mestre da terra e a regra da vida. 2 braços seguram a onipotência do peso. 3 pernas possuem a autoridade do equilíbrio, incluindo ela, a nossa mana Miriam, a pai. Os 7 dedos no total receberam o poder de abrir buracos negros por ele. Ela comentava também que o Shellan era um destes 7 dedos. O buraco negro usado pelo Jael, na verdade, era uma pequena parte do poder dado por ela própria a ele. O domínio de Shellan se estendia desta cadeia de montanhas até o rio Reden, apontando para aquela floresta, falando que ali ficava o abrigo onde o Mori morava. Tudo está sob a jurisdição do Shellan, portanto, eles precisam se comunicar por meio dele. Quando Mori desapareceu, eles não conseguiram entrar em contato com Shellan pelo abrigo, assim falando que eles também não receberam nenhuma informação sobre Mori por várias semanas e por esta razão que eles demoraram tanto para ir procurá-lo. Uma empregada comentava que talvez não era nada demais, pois a Shellan era extremamente ocupada e hoje em dia, uma vez que eles dormem, não é fácil de encontrá-los. Ainda assim, a Miriam comentava que ia continuar mandando as suas mensagens, pois ainda não sabe o que está acontecendo. Por fim, pedia para que o Ryder ficasse com o Mori até o Shellan entrasse em contato. Ele respondia que sim, mas foi quando aquela pessoa chamou sua atenção. E com um olhar assustado olhava em direção do Ryder e comentava que agora eles iriam começar a reunião de verdade. Oh, Maga!
Reunião de verdade? Será que eu tomei no meio de minha tarraqueta? Suando frio, Ryder pensou consigo mesmo, só que não. Era lhe dado aqueles pequenos talheres que deixavam ele confuso. A empregada, toda coradinha lá, comentava que este aqui eram utensílios domésticos pessoais para o Mori, que ela própria havia feito ontem à noite. Mas o nosso paizão, tá? Gritando que era muito pequeno e impossível para que o Mori comesse nele. Ela respondia, tadinha, que o Mori era tão pequeno e seus dedos eram tão pequeninos e tal, não sei o quê. Mas ele não é uma formiga. Meu Deus do céu, o Ryder respondeu lá. Foi quando uma outra empregada chamou sua atenção, comentando que sabia que isto iria acontecer. E por essa razão que ela fez essa cama gigantesca aqui, ó. Pois já que o Mori gosta tanto de ficar embaixo de camas, desta forma tá tudo numa boa, mesmo que ele se divida em 40 vezes. Lembrando que os aliens têm a possibilidade de se dividirem, não de se reproduzirem, tá? E indo toda orgulhosa até o Ryder, perguntando o que ele havia achado disto e tal, enquanto ele por sua vez dava uma leve arfada, pensando que todos estavam muito animados. O Mori, por sua vez, estava brincando em um canto da casa, desenhava pelas escadas, via do lado de fora, aprontava na cozinha. Engek? É um vaso de flores? Respondia nossa mana Aya. Eng. Nem eu sei. A Aya respondeu. No escritório, na verdade, levando ela a comentar que talvez era sobras de matérias de fabricação de algo. O Mori ficava lá bem curioso vendo tudo aquilo. Foi quando a Aya chamou sua atenção, comentando que parecia ter sido tudo feito à mão, pegando Mori de surpresa ao ouvir por parte dela que ela estava falando sobre o seu manto. Ele não deixava de ficar surpreso lá, vendo aqueles brinquedos, tocando naqueles papéis, vendo a imagem da Miriam se esforçando ao máximo para fazer tudo aquilo para ele, com seus olhos brilhando por finalmente entender. Foi quando alguém chamou sua atenção. Era uma das empregadas, falando que estava feliz por saber que ele estava seguro, pois ele não sabe o quanto elas tentaram impedir a Miriam de sair por aí desesperada para lhe procurar quando ele saiu do orfanato. A Aya comentava sobre esta casa também, em todo este campo que apareceu de repente na cidade, enquanto ela respondia que a Miriam se esforçou ao máximo para fazer ela e construir ela tudo sozinha, pegando Mori de surpresa também, ao ouvir que ela disse que queria tentar entender os sentimentos do Mori. Tempos depois, ele ia até aquela sala de reunião. Via Miriam de longe. Ele não deixava de ficar ainda mais curioso com ela. Foi quando seus olhos se encontraram e ele teve outro piripaque do Chaves lá. Dali na carreira, né, velho? Pois a curiosidade ainda não superava o seu medo. E tadinha da minha mana Miriam, pô. Se esforçou tanto, né, velho? Paciência, mano. Minha paciência, porra. Vendo ela daquela forma, intrigava o Ryder. Tempos depois, vimos o Ryder falando que o melhor agora seria que eles se tornassem amigos. Minha mana Miriam estava lá toda acanhada, enquanto Aya perguntava se ele tinha alguma ideia. Foi quando algo veio em sua mente. E genial este quadro aqui, velho. O autor cozinhou, tá? Operação Amizade com Mori. Primeiro, atraia ele com lanches. Cortamos para nossa mana Miriam chamando pelo Mori, falando que tinha alguns biscoitinhos. Mas já era tarde demais, pois as nossas manas empregadas já estavam empanturrando ele de biscoito lá. Segundo plano, mostra interesse pelos seus objetos favoritos. Cortamos para nossa mana Miriam com todo o seu corpo espalhados com brinquedos do Mori, desde frutas, giz de ceras e tals. Vindo ela daquela forma intrigava a Aya, se lembrando que já viu até mesmo um desenho de uma árvore de Natal que o Mori tinha feito antes. Dali na Miriam tentando se aproximar do Mori, pondo em prática o seu plano, mas deu feio, pois o piripaque veio, tá ligado? Terceiro plano, mostre uma aparência familiar. Cortamos para nossa menina Miriam tentando pilotar a moto do Ryder. Ele pedia para que ela pressionasse de leve o acelerador, mas deu feio, tá ligado? Com ela saindo lá que nem 2 de 10, gritando o mais alto possível, um Kiá! Quarto plano, tente recriar como vocês se tornaram amigos. O Ryder pedia para que ela se vestisse com suas roupas e pedia para que o Jill interpretasse um vilão. Cortamos para o Jill interpretando um vilão lá, tá ligado? Foi quando o Mori gritou e o Ryder falou que este aqui era o momento. De repente ela abria aquelas portas daquele quarto chamando pelo nosso mano Mori. Mas fala do nosso mano Mori, pô. Fala dele, ele derrotou com facilidade o mano Jill. O Ryder gritava lá que era para ele interpretar o vilão, mas eu te entendo, meu mano Jill. Eu te entendo, pô. Eu sei que é difícil, eu sei, porra. Houve muitas outras tentativas também, mas todas fracassaram. Tempos depois, no meio da noite, vimos o Mori dormindo. Flashes daqueles soldados vinham em sua mente. O momento de quando ele foi capturado e que aquela pessoa foi até ele. De repente ele acordou de seu pesadelo. Se levantava suando frio, visivelmente assustado. Foi quando o barulhoso trovão tomou sua atenção. Por tudo aquilo ele dava um pulo de sua cama, assustado lá, tremendo mais do que eu quando a morena no cinema tocou na minha mão, tá ligado? Com isto ele ia até o lado de fora do quarto. Enquanto isto, o Ryder estava lá consertando a Aya. Ele começava a andar pelos corredores. Estava assustado, sem saber ao certo para onde ir. Foi quando um quarto com suas luzes ainda acesas chamou sua atenção.
Curioso, ele foi até lá. O lado de dentro ele tinha a visão da nossa mana Miriam, igual uma vovó lá na sua cadeira de balanço. Ela já estava em seu 10º sono já. Ele por sua vez andava de fininho pelo seu escritório. Aqueles livros jogados no chão chamavam sua atenção. Ainda até ele ficando curioso, pois ele mal sabia falar, quem dera saber se ler, né, velho, que é uma pena, pois era um livro de comportamentos infantis, e se ele visse isso aqui, velho, ele se importaria mais com a nossa mana Miriam, né, velho. Com isso, ele se levantou e olhou em direção da nossa mana Miriam. Foi quando o outro barulhento trovão lhe assustou, sem nem mesmo perceber, ele pulava em direção do colo da Miriam. Abriu seus olhos, assustando, mas foi quando que ela, a Miriam, um ato meio sonolento, o envolveu em seus braços. Aquele ato repentino pegou de surpresa. Curioso, ele olhava para cima para ver se ela havia acordado. Via que ela ainda estava dormindo. Enquanto estava no meio de seus braços, ouviu seu coração bater. Algo não deixava de vir em sua mente. Aquelas cartas. Os brinquedos. Por fim, esta pessoa, o Mori, pensando que finalmente havia encontrado. Que era ela. Ela era sua mãe. E bem, galera, é isso, eu vou ficando por aqui, tá? Ser bem sincero, já faz um tempo que eu venho acompanhando este manhwa aqui. Ele foi, na moral, ele foi uma das melhores surpresas que eu tive este ano. Ainda não tenho certeza se... Eu não tinha certeza não, tá? Se eu traria ele aqui pro canal ou não. Pois não é um manhwa de ação e tal, é um pouco lento, mas pô, pra mim, ele é super encantador, tá ligado? É um manhwa que em seu começo carece de falas, pois o seu personagem principal nem saber falar sabe, mas isso de longe pra mim é um problema. Tem também a amizade, que vale destacar, que em poucos capítulos é criada entre o Mori e o Rider, que te encanta logo de começo, tá ligado? Não parece nem um pouco forçada, apesar dele ser aquele quem carrega a narrativa de ação também, o Rider no caso da história, ele serve bem como um personagem de alívio cômico, por diversas vezes, enquanto eu li eu ria dele, véio. Bom, tem também a nossa mana Miriam, né, que pô, ela apareceu agora, eu sei que é difícil de se apegar logo de cara com ela, mas se você prestar bem atenção, desde o começo foi construído este encontro aqui, tá ligado? De uma pessoa que tenta entender o Mori, tenta ser entendida de volta também, mandava aquelas suas cartas com uma única palavra só. Todos aqueles brinquedos que se você colocasse em outra perspectiva, tipo... um pai que não é um pai presente e só entope a sua criança de brinquedos para achar que ela tá feliz, tá ligado? Tem essa perspectiva aí, mas no caso aqui da nossa mana Miriam, não. Ela realmente estava tentando entender o Mori e deixar ele super feliz, tá ligado? Ele mais feliz que ela poderia fazer ao seu alcance. O seu manto também, que foi criado para lhe proteger, faça sol, faça chuva, do momento, tá ligado? Que você descobre que ela foi responsável por tudo isso, que foi feita à mão, se esforçou ao máximo por tudo isso, você logo se apega a ela, tá ligado? Além dela ser bem carismática também, diga-se de passagem, não tem como não, velho. Bom, mas enfim, né, velho, acho que eu consegui falar um pouco aqui do que eu achei deste manhwa. Essa daqui também foi um pouco da história do nosso maninho chamado Mori, né, velho? E eu espero que você tenha gostado aí do que viu até aqui, tá? Não se esqueça de deixar o teu like aqui para uma continuação. Bater 2k de like aqui no vídeo aqui, eu trago de volta o meu mano Mori. Se inscrevam também, é que é só uma propaganda para você se inscrever e deixar o seu like. E aquilo, eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Um beijo e... Agora é 1h47 do dia 11/6. E eu vou tomar um cafezinho, porque ainda não chegou às 6 horas da noite pra me tomar chamate. Apesar de ter me falado aí nos comentários que chamate tem cafeína, mas eu nem ligo. Eu vou tomar chamate à noite, porque não é café. Tava frio aí. Tchau.